Os candidatos socialistas aos órgãos autárquicos de Oliveira de Frades foram apresentados ao final da tarde do último sábado, numa sessão realizada no Cineteatro local, onde se puderam ouvir críticas ao atual Executivo Camarário e ao próprio PSD, onde estiveram presentes, para além dos primeiros nomes da lista do PS às legislativas por Viseu, encabeçados por José Junqueiro, a atual Secretária de Estado da Reabilitação, Idália Muniz. E foram precisamente de Idália Muniz que partiram algumas críticas relativas quer ao lixo existente nas ruas de Oliveira de Frades, quer ao estado de conservação do próprio cineteatro. É muito raro entrar num cineteatro de responsabilidade de uma Câmara Municipal onde cheire tão mal como aqui e onde as cadeiras estejam no estado deplorável como estão as deste cineteatro. Isto não é pensar nas pessoas, isto não é querer trabalhar para as pessoas. E isto, meus amigos, não é também ter uma preocupação com aquela que é a imagem do nosso concelho. E há pouco, quando aqui cheguei, não pude deixar de reparar que enquanto fiz um percurso a pé de cerca de 200 metros, fui dando pontapés em latas e em lixo que estava no chão. E agora cheguei aqui e deparo-me com este espetáculo deplorável. E foi também Idália Muniz que, falando de uma medida tomada pelo governo socialista, deu mesmo um exemplo retirado da vida pessoal da líder social-democrata Manuela Ferreira Leite. E, caros amigos, permitam-me que faça aqui um comentário muito particular convosco. Eu vinha no carro e vinha a ver os jornais. E hoje li, pasme-se, que a doutora Manuela Ferreira Leite apenas foi registada com 12 anos de idade. Se ela tivesse nascido agora, com uma medida do governo socialista, o programa Nascer Cidadão, certamente, no dia em que nasceu, no sítio onde nasceu, teria sido registada. E isto, meus amigos, é uma marca dos socialistas. Por seu turno, José Junqueiro, num tom irónico e puxando o tema da chamada asfixia democrática para primeiro plano, ilustrou, realçando uma arruada promovida pelo PSD à mesma hora da realização da apresentação pública do PS. Fomos surpreendidos por uma caravana automóvel do PSD. Muito excitados. Eu não sei se era alguma manifestação de boas-vindas à nossa entrada, eu prefiro pensar que sim, e muito lhes agradeço esse facto, porque já não é habitual, depois do 25 de Abril e da nossa experiência democrática, que existam partidos políticos a condicionar a atividade política, a liberdade de reunião de outros partidos políticos. Por isso, só posso mesmo pensar que foi uma manifestação de boas-vindas. Muito obrigado a este Partido Social Democrático. E se isso fosse assim, era exatamente essa tentativa de limitação da nossa liberdade de reunião que a doutora Manuela Ferreira Leite tanto gosta e tanto admira. Ela entende que há uma grande asfixia democrática em Portugal. É evidentemente que o contrário da asfixia democrática é a limitação da liberdade de reunião dos partidos políticos, como faz o PSD em Oliveira de Frades. Quanto a Porfírio Carvalho, candidato socialista à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, deixando críticas, começou por garantir que as listas do PS não têm funcionários de empresas privadas ou servidores do regime. As nossas listas não têm funcionários das nossas empresas, nem servidores do regime ou aproveitadores de estatutos patronais. As nossas só têm gente livre e de livre consciência, disposta a dar o seu melhor em prol da sua terra e da qualidade de vida de todos os munícipes, de toda a gente. Com Porfírio Carvalho, perde-se um capataz jardineiro e ganha-se um gestor e um líder. Com Luís Vasconcelos, não há uma única candidatura ao CREN. Os recursos não são aproveitados. Andamos para trás nestes 4 anos. Continuando na senda das críticas e deixando no ar algumas acusações ao atual Executivo Camarário Social-Democrata, Porfírio Carvalho defendeu o princípio de que, na sua opinião, os candidatos socialistas não têm interesses pessoais a defender. Nós não temos interesses pessoais a defender. Não queremos empregar familiares nem sócios ou filhos de sócios. Não temos loteamentos para a Câmara, para que a Câmara faça as infraestruturas. Não temos quintas onde é preciso chegar a luz e o alcatrão. Não temos carpintarias, nem empresas para a exploração de mão de obra barata, nem empregamos o céu em troca de favores que não cumprimos. O candidato socialista, num tom irónico, trouxe também ao seu discurso os temas relativos ao Parque Desportivo e ao Cineteatro, acusando o Executivo Camarário de, neste caso, não ter aproveitado um plano de recuperação para o edifício. Existia um programa específico
do CREN para o efeito, preferiu aplicar 54 mil euros para o Tony e outro tanto no Fazer Flores, e não deixou nenhuma verba para o Cineteatro e, meus caros amigos, não construiu o Tony Carreira, e não construiu nenhum jardim, muitas flores, mas nenhum jardim, nem em Oliveira, nem nas freguesias. O Parque Desportivo agora relevado perdeu a pala. De antes assistia-se ao futebol em lugares cobertos. Hoje assiste-se a céu aberto. Porfírio Carvalho deixou também algumas das suas propostas para o Concelho de Oliveira de Frades. Vamos alterar a Carta Educativa e criar não um, mas 2 centros escolares com os respectivos pavilhões desportivos e todos os equipamentos. Vamos garantir que os jardins de infância se manterão a funcionar nas freguesias e revitalizaremos as suas cantinas, pondo fim ao transporte das refeições em marmitas, criando postos de trabalho e dinamizando as economias e o comércio local. Todas as crianças de famílias menos abastadas, não só as do primeiro ciclo, mas desde o primeiro até ao 12º ano, no âmbito da ação social escolar, fornecendo livros e material escolar. Relativamente às pequenas empresas e ao comércio, acabaremos com a derrama, aplicando a taxa zero. Ao contrário de outras maneiras que ouvimos falar por aí, esta é uma boa maneira de fazer face à crise. Nós não andaremos a vender lotes aos outros e a fazer obras nas nossas carpintarias, situadas em plena zona urbana. Iremos trabalhar para que seja possível construir um acesso fácil, tipo via rápida, com a colaboração da Administração Central entre a zona industrial e o nó de Camarinho. Connosco acabarão as velhas tubagens em amianto, quiçá responsáveis por tantos casos de cancro que têm surgido no nosso concelho. Connosco, a água será um dos padrões de medida da qualidade de vida das populações. Queremos humanizar e ordenar as urbes, colocando placas identificadoras de povoações e de lugares, dando nomes às ruas e números às portas, o que até hoje nunca houve em Oliveira. Connosco, os serviços municipais serão totalmente reestruturados. Deixarão de existir funcionários que recebem rios de dinheiro para fazer política e trabalhos particulares, assim como funcionários que recebem trabalhos forçados, oferindo em compensação trocos e dias de folga contrafeita. Connosco não haverá PIDs à porta da Câmara e sempre que esta precisa de novos funcionários, a escolha recairá nos melhores. Quase a terminar, Porfírio Carvalho acabou por se referir à própria instalação sonora do Cineteatro. Esta instalação sonora para esta cerimónia foi-nos retirada 4 horas antes. Tivemos que arranjar uma nova instalação.